Sejam todos bem-vindos aqui para o nosso Summit on the Rock, nosso encontro de quinta-feira, toda quinta-feira às 8 horas da manhã. On the Rock, como eu já falei, e vou repetir, nosso encontro para compartilhamento de conteúdo, compartilhamento de informações, compartilhamento de conhecimentos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Bruno Santos, sou consultor, instrutor, palestrante e auditor em sistemas de gestão, gestão empresarial, qualidade, meio ambiente, segurança, saúde, compliance há mais de 20 anos. Então, são 20 anos aí, mais de 20 anos, na verdade, de caminhada em empresas diversas, segmentos diversos, portes diversos, tratando de assuntos diversos, mas todos eles em torno aí de assuntos que envolvem gestão e liderança. E, mais uma vez, aqui a gente vai compartilhar todo esse conhecimento. Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre mudança, né? Nem todo mundo gosta de mudança, eu já falei sobre mudanças outras vezes. Ontem eu estive falando também um pouco sobre a mudança da norma e sei que nem todo mundo gosta de mudar. Se eu perguntar aqui quem gosta de mudança e pedir para vocês levantarem as mãozinhas de vocês, é possível que poucos levantem. Eu, particularmente, gosto muito de mudança. Parece contrassensual, né? Por que gostar de mudança? Mas é porque eu acho que mudanças fazem a gente sair de uma zona de conforto, fazem a gente sair apesar do trabalho que dá fazer qualquer mudança faz a gente sair de uma zona confortável, faz a gente buscar coisas novas, aprendizados novos, opções novas, soluções novas, porque a gente tem ali um desafio que precisa ser vencido. Eu realmente gosto, sei que às vezes é traumático, mas a gente está aí para isso, para enfrentar esses desafios. E a norma ISO, ela vai sofrer a sua revisão, né, a sua mudança de versionamento em breve, está para sair aí. E hoje esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje. Vou compartilhar minha tela para a gente começar o nosso bate-papo aqui, né, começar o nosso tema. Joia, vamos lá. Então, revisão da ISO 9001. A norma ela não está pronta ainda, mas a gente já consegue ter uma boa ideia do conteúdo. Se não do conteúdo final, a gente já consegue ter uma boa ideia do direcionamento, né, da filosofia, dos fundamentos e princípios por trás daquilo que vai estar na versão final da norma, né, na versão da norma que vai ser publicada para a gente passar a utilizar. Então, a gente consegue ter uma boa ideia do que vem. Antes da gente falar sobre as mudanças propriamente ditas, né, esse aqui é um gráfico que eu plotei aqui com a evolução, né, da família ISO 9000. Ela nasceu lá em 1987, uma norma já não é uma norma nova, na verdade, é uma norma que já tem uma longa estrada. Aí. Ela nasceu em 87, baseada numa norma britânica, que é a ABS 5750. Ela começou como uma norma muito voltada para a indústria, né? Então ela era muito voltada para empresas de fabricação, né? E ela era muito prescritiva na época, então ela dizia que tudo tinha que ter procedimento, tinha que ser tudo procedimentado, tinha que ter procedimento a tudo. Tudo tinha que ter um procedimento descrevendo como fazer dentro de uma linha de produção, numa fábrica. Então, você tinha que ter muita documentação. Ela era focada muito na conformidade dos processos, né? Por isso que a gente dizia que era uma norma de garantia da qualidade. Você tinha que procedimentar os processos, porque entendia-se que procedimentando, padronizando todas as etapas do processo, você conseguiria alcançar um resultado satisfatório. Mas o foco dela estava nisso. Depois, em 94, houve uma pequena revisão, uma revisão menor, né, com alguns ajustes. Entrou aí uma visão mais preventiva. Então, entrou em 94 a visão de um elemento de ações preventivas, que não estava presente na anterior. Okay? Mas essa mudança não foi muito significativa. Nessa época, existiam 3 normas ISO na versão, ou na família da 9000. 3 normas certificáveis, que eram a 9001, 2 e 3. As 3 eram certificáveis. Você tinha empresas certificadas na 9001, na 9002 e na 9003. Até a versão de 94, era assim que a coisa funcionava. Na versão 2000, a gente teve a primeira revisão mais importante da norma, mais significativa. Nessa versão 2000, ela deixou de ser uma norma de garantia e passou a ser uma norma de gestão da qualidade. Tá? Foram integrados 8 princípios que até então não estavam integralizados na norma, que são os 8 princípios da qualidade, né? Falando de foco no cliente, abordagem de processos, melhoria, decisões baseadas em dados, gestão de relacionamento. 8 princípios foram incorporados aqui na versão 2000. Passou a ser muito focada na gestão por processos, introduziu o PDCA, né, que é o ciclo de planejamento, execução, checagem e ações, e ela deixou de ser, ou tornou-se menos prescritiva. Então, nessa versão 2000, muitos dos documentos que eram obrigatórios, né, que eram exigidos nas versões anteriores, deixaram de ser. Tá? Tornou-se menos prescritivo e, assim, acabou tornando-se menos burocrática também. Depois, em 2008, a gente teve mais uma vez uma revisão menor. Tá?
Então, aqui a gente não teve grandes mudanças conceituais na versão 2008, mas só pequenos ajustes, algumas adaptações, né? Então, coisas que não estavam bem escritas e que não eram bem entendidas foram melhoradas, a redação melhorou e teve algumas pequenas alterações um pouquinho maiores, mas no seu bojo, lá de modo geral, a norma não mudou muito. E em 2015, a gente teve uma nova grande mudança na norma, né? Em 2015, na verdade, surgiu a norma que a gente está usando até hoje. Foram introduzidos aí nela, né? Foi introduzido nela aí o que a gente chama de estrutura de alto nível, né? Estrutura HLS, High Level Structure, né? Em que a norma foi reorganizada e criou-se, na verdade, nessa reorganização, uma padronização da estrutura de normas, na estrutura da norma, começando pela 9001, que todas as normas de gestão da ISO passariam a adotar, que é o que a gente chama de estrutura de alto nível. Aquela estrutura a estrutura com 10 itens, né? A norma está estruturada do item 1 ao item 10, você tem toda a parte de contextualização do negócio, enfim, ela está estruturada com uma filosofia mais estratégica e com uma filosofia, uma modelagem de estrutura mais padronizada e intercambiável entre todas as normas de gestão. Ela introduziu um conceito mais estratégico, ela introduziu a parte de contexto e partes interessadas, que antes não existia, e ela substituiu, né, aquilo que a gente tinha, que a gente abordava como ações preventivas, ela substituiu pela chamada abordagem de risco, ou mentalidade de risco. Tá? Então, foi uma mudança muito importante aí. Então, em 2015, a norma mudou bastante. E a norma 2015 é vigente até hoje. Uma coisa que você pode observar é que existe um intervalo médio entre as alterações, né, que gira aí em torno de 7 anos. 6 a 7, então aqui, ó, de 87 para 94 foram 7 anos, aí de 94 para 2000 foram 6, foi um pouco mais rápido, depois foram 8, de 2000 a 2008, e de 2008 para 2015 a gente está falando de 7 anos. Então você tem aí entre 6 e 8 anos de uma alteração para outra, em média 7. De 2015 para cá, a gente está há 10 anos sem passar por uma mudança na norma. Sairia esse ano, então sairia com 10 anos essa alteração, essa nova versão. Agora, a previsão foi jogada para o ano que vem, para setembro. Então, a gente está aí falando de uma nova versão de norma, passados aí 11 anos da versão anterior. A gente espera uma mudança não muito significativa, mas algumas coisas importantes devem mudar. Tá? Coisas que, na verdade, a gente já está lidando com, que incluem a questão das mudanças climáticas, que já está presente na atual, não como requisito, mas como um anexo ali, com uma emenda que foi colocada, ela não sofreu revisão, mas colocou-se uma emenda na norma. Aí, assim, alguns outros pontos que a gente vai discorrer mais para frente, né? Ela incorporou alguns elementos relacionados à cultura de qualidade, a importância de você trabalhar a qualidade culturalmente dentro e fora da empresa, em torno da empresa, né? Fazer com que a qualidade seja mais do que processos e procedimentos, mas que seja algo que permeie, que circule na corrente sanguínea das pessoas. É a qualidade além do executar processos e procedimentos. Então, aí entrou essa filosofia, essa ideia de cultura. Comportamento ético, porque ética é uma coisa que tem sido muito falada, né? Já existem normas aí de gestão que têm a parte ética como um fundamento, né? Normas de compliance, anti-suborno, anticorrupção, que falam muito sobre ética, e aí ela está trazendo alguns elementos sobre ética para dentro dela. Trabalho remoto e híbrido, que é uma realidade, enfim, hoje, principalmente pós-Covid, aí, né? Coisa que já acontecia antes. Aí eu lembro nos idos tempos aí, né? Há muitos anos atrás, quando eu comecei na minha caminhada profissional, eu lembro de empresas que há coisa de 20 anos atrás eu visitava, que eram empresas multinacionais, e os caras já tinham isso, já tinham recursos dentro da empresa para videoconferências. E era uma coisa que a maior parte das empresas nacionais desconhecia. Não tinha recurso para isso. Então, eles tinham equipamentos específicos para realizar videochamadas, para fazer reuniões aí remotas com a matriz da empresa, que era nos Estados Unidos, que era na Europa e tal. Então, eles tinham recursos mais específicos para fazer isso. Mas ainda era um desafio muito grande, até por conta da velocidade de internet. Era necessário ter uma velocidade de internet, uma internet com uma velocidade que fosse adequada a esse tipo de coisa. E, na verdade, hoje, em 2025, qualquer um faz com facilidade uma videoconferência, uma reunião online, como essa que a gente está fazendo aqui, né? Então, o trabalho remoto é uma realidade, o trabalho híbrido é uma realidade, e a norma está falando, olha, isso tem que ser levado em consideração na estruturação do seu sistema. E uma ênfase ainda maior para riscos e oportunidades. Isso já existe na versão atual, de 2015, mas a gente vai perceber que na norma
no draft, né, que está sendo trabalhado, a gente percebe que isso está sendo mais incentivado e a gente vai ver o porquê e vai ver também como. Beleza? Aqui a gente tem aí, até podem bater o QR Code depois e puxar lá, dentro do site da ISO você consegue visualizar o status da caminhada do processo de revisão da norma. Okay? Lá dentro você consegue visualizar que a norma está na fase de committee draft, né, o esboço que está sendo desenvolvido pelo comitê. Ela já passou lá pela fase inicial, que é a proposta de um novo item de trabalho dentro do comitê técnico que cuida da norma ISO. A ISO tem diversos comitês técnicos, digo, da norma ISO 9001, no caso, diversos comitês técnicos, e tem um comitê técnico que cuida da norma de gestão da qualidade. Assim como tem comitês que cuidam de diversas outras normas de gestão e outras que não são de gestão também, né? E aí ela passa depois por um working draft, WD, e hoje ela está na fase de committee draft, tá? Então, assim, está se fazendo revisão dentro ainda do âmbito do comitê. Mas isso já faz com que a gente tenha uma versão, aí, ou alguns estudos e alguns apontamentos bastante sólidos aí do que vem pela frente, né? Princípios, conceitos, fundamentos, toda a discussão que tem sido feita já dá esse indicativo. Só que depois que ela sai desse committee draft, ela passa por duas versões finais, que são versões que vão se aproximando mais para aquilo que a gente vai receber como norma no final, que são a GIS e a FGIS, né? A Draft International e a Final Draft International. O que tem de relevante nessas últimas duas versões aqui, na GIS e na FGIS, aqui é FGIS, tá? Final Draft, é que elas se tornam públicas para consulta e comentário, né? Quando elas se tornam GIS e FGIS, elas são publicadas para consulta pública. Você pode entrar lá e fazer comentários, ou sugestões, ou críticas àquilo que foi colocado como versão para consulta. Quando ela chegar na GIS e, posteriormente, naturalmente, na FGIS, significa que elas estão aí 99% já com a cara da norma que vai vir para a gente, vai ser publicada para a gente estudar, entender, compreender, implementar, auditar e certificar. Mas, Bruno, por que a gente está falando disso hoje? Isso é para daqui a um ano e pouquinho, ainda está em draft, né, na mão do comitê lá, do comitê de revisão de norma. É porque, na verdade, gente, como eu falei lá no começo, a gente já consegue hoje, com base naquilo que está sendo discutido lá dentro, a gente já consegue entender qual é o direcionamento, né, qual é o entendimento, qual é a filosofia que está por trás daquilo que provavelmente vai sair como norma. A gente já consegue ter uma ideia disso daí. É aquele negócio, a gente sabe, se a gente vê fumaça, a gente sabe que tem fogo, né? Isso faz com que a gente já consiga fazer alguns estudos e algumas implementações internas. Quem trabalha norma só para certificar, talvez isso não seja relevante. Mas para quem estuda as normas e entende que a norma, essa, por exemplo, é uma boa ferramenta de gestão, que é o meu caso, e é o que eu incentivo que todos vocês também, a forma como eu sugiro que todos vocês também entendam essas estruturas normativas. Não é só uma norma que eu leio, implemento ipsis literis o que está ali, nada mais, nada menos, é a filosofia do esforço mínimo, porque eu quero um certificado. Tá? Se você está nessa, bom. Se você está nessa, ruim para você. Acho que você está no caminho errado. Mas quando você lê a norma e entende aquilo que está por trás dela, você tem muita coisa boa para extrair. Na norma, às vezes, a gente tem coisas que não são requisitos obrigatórios, são sugestões. E são boas sugestões. Mas isso aí não é obrigatório, então não vou fazer. Você está perdendo a oportunidade de fazer ali um improve, né, uma melhoria bastante significativa e importante na tua empresa. Então, assim, a gente se antecipando e já começando a entender e estudar o que vem pela frente, a gente já pode trazer algumas coisas bacanas para dentro das nossas empresas, para dentro das nossas organizações. Aqui o que a gente vai destacar, 6 pontos principais, né, que já falei de algumas coisas lá atrás, 6 pontos mais relevantes aí dentro desse draft, fundamentalmente alinham ou direcionam as mudanças nos requisitos. São 6 pontos principais, né, que a gente tem visto lá, que a gente tem ali, né, visto colocado como filosofia, como fundamento. O primeiro deles é o foco em sustentabilidade e alinhamento com ESG. ESG é uma sigla, Tatiana. Eu poderia, para facilitar o entendimento, posso trazer para dentro do português aqui, que é ASG. Em português é ambiental, social e governança. Em inglês seria o environmental, social e governance. Enfim, trabalha com o português que fica mais fácil. Ambiental, social e governança corporativa. São 3 pilares aí que tem permeado muito as empresas, né? A necessidade de trabalhar, que as empresas trabalhem com a parte ambiental, trabalhar com o meio ambiente, com gestão ambiental, com responsabilidade ambiental, fazendo as suas atividades dessa forma. Filosofia, né? Dentro dessa filosofia do ESG,
No S, a gente trata o social, que fala que a empresa precisa, sim, promover, executar, realizar o seu negócio sem deixar de cuidar dos aspectos sociais nos quais ela está inserida, né? Então, esse social é para dentro e para fora da empresa, ela influencia socialmente, tem uma influência social sobre as pessoas que trabalham dentro dela, então ela tem uma responsabilidade social para com seus colaboradores, mas, além dos colaboradores, existem outras partes interessadas que também têm demandas de aspecto social que a empresa precisa estar atenta e precisa responder a isso. E a governança corporativa, né? Uma boa governança, uma boa administração e gestão do negócio faz com que a empresa seja mais forte, mais produtiva, mais perene e consiga se direcionar para um futuro mais próspero. Empresas sem governança são empresas que não sabem exatamente para onde estão indo. Elas não conseguem se projetar para o futuro, porque a administração interna não tem controle sobre o que está acontecendo. Então, a norma, as mudanças vão se direcionar ou incentivar um alinhamento com práticas de ESG. Uma outra mudança importante aí fala da melhoria na gestão de riscos, tá? O que hoje era muito superficial e que exigia pouca metodologia e sistematização, vai passar a exigir um pouco mais. E também vai dar mais ênfase a oportunidades. A gente vai ver isso daqui, tá? Então, melhoria da gestão de risco e maior ênfase em oportunidades. A adaptação e estímulo ao uso de ferramentas digitais. Então, assim, gente, é trazer tecnologia para dentro do negócio. Tudo que está aqui, até o terceiro ponto, eu diria que aos próximos também não é muito diferente. Muitas empresas já certificadas hoje, elas já trabalham com muitos desses. Bruno, a gente já faz isso daí. Ótimo para você, que bom. Mas agora a norma vai tratar isso com um pouco mais de ênfase, vai estimular mais, a gente vai poder auditar um pouco mais, a gente vai poder meter um pouco mais, tanto quando a gente consulta, orienta, direciona, faz a mentoria para as empresas que estão se preparando. Quando a gente audita uma empresa, esses pontos agora não são só coisas que, olha, eu acho que seria legal você considerar. Agora eu posso dizer, olha, a norma fala sobre isso. Como é que você está abordando esse assunto? Não é mais uma conversa do consultor ou do auditor para com a organização. Agora, entre a gente tem uma norma e a norma vai dar essa direção para a gente. Isso é muito bom. Então, adaptação e estímulo ao uso de ferramentas digitais, gente, aqui, incorporar, entender que você precisa muito mais hoje para que você, empresa, seja uma empresa próspera e antenada com o que está acontecendo no mundo. Você precisa de muito mais do que um espaço físico, a máquinas, um computador, com planilhas eletrônicas e internet e telefone, né? E mais alguns recursos que são tradicionais. Hoje em dia, as empresas estão trabalhando com realidade aumentada, inteligência artificial, usando o chat GPT, um monte de coisas. Ontem, por exemplo, estava numa reunião, uma empresa, e aí o pessoal falando, olha, a gente construiu aqui um projeto aqui para usar o chat GPT para ajudar a gente a investigar causa de não conformidade. Falei, pô, é isso, legal demais. Tem nada de ruim com isso, só tem que saber usar, né? Ele não vai fazer tudo para você, mas você não pode desconsiderar essa ferramenta, que é uma ferramenta super útil. Então, inteligência artificial, realidade aumentada, empresas que hoje, por exemplo, você quer fazer um tour dentro de uma obra de construção, de um empreendimento imobiliário, você vai lá no stand, você pega um óculos de realidade aumentada e o corretor vai fazer um tour com você por todas as instalações virtualmente, né? Então, realidade virtual, realidade aumentada, uso de drones, né? Muitas empresas já usam drones para fazer inspeções, para fazer, enfim, para acessar áreas que seriam muito difíceis de acessar, para fazer determinadas atividades ou para visualizar determinadas coisas, enfim. Então, adaptar o sistema, né? Sistemas na nuvem, enfim, adaptar o sistema para a tecnologia, e a norma está estimulando isso também. Engajamento dos colaboradores, né? O tópico 4 aqui, engajar os colaboradores através do aumento de uma cultura de qualidade, né? Já comentei falei no começo lá, né, que a qualidade ela precisa começar a fazer parte da cultura da organização, né? E para que ela faça parte da cultura, ela tem que estar na corrente sanguínea, ela tem que fazer parte do DNA da empresa. As pessoas precisam, dentro da empresa, saber saber a fundo o porquê delas estarem fazendo o que elas fazem e como o que elas fazem tem conexão com o propósito da empresa e com o alcance do resultado que é esperado. Quando chega uma empresa e pergunta o que você está fazendo e por que você está fazendo isso, e a pessoa não sabe, pouco sabe o que e nada sabe do porquê, e eu percebo que a maior parte das pessoas que estão fazendo trabalhos importantes não sabem o porquê, aliás, ou sabem pouco o que, e sabem pouco ou nada do porquê,
percebo que ali não tem, a qualidade não está no DNA. A qualidade está num papel na parede, está num procedimento que está enterrado dentro dentro do servidor da empresa, dentro de uma pasta, mas isso não entrou na corrente sanguínea, não faz parte do DNA da empresa e muito menos do DNA das pessoas. Então, a cultura tem que ser construída. Quando a gente fala aí quando a gente vê assim, né, na Copa do Mundo, o japonês vindo aqui limpando o estádio, ele faz isso porque isso faz parte da cultura dele. E cultura não começa do nada, cultura não se constrói da noite para o dia, mas a gente também não pode dizer que a cultura ou a falta dela nos impede de fazer A ou B. A gente precisa fazer coisas para que a gente construa a cultura. Então, a gente precisa, a partir de agora, a Norma vai falar um pouco mais sobre isso, desse incentivo ao aumento da cultura de qualidade e o engajamento de todo mundo. Resiliência e adaptabilidade organizacional. Aqui a gente fala muito sobre a questão da gestão de mudanças. Mais uma vez, mudanças que nem todo mundo gosta, mas que se torna cada vez mais real. Se a gente olha ao longo da história da humanidade, no passado, coisas que eram construídas em determinado momento demoravam décadas para serem aprimoradas. Hoje, de um ano para hoje, de um ano para outro, melhor dizendo, uma tecnologia pode se tornar já obsoleta. Uma tecnologia pode deixar de ser usada porque uma nova melhor apareceu ou aquela anterior foi aprimorada. Então, assim, com o passar do tempo, a velocidade com que as coisas acontecem se torna exponencialmente maior. O mundo está mais conectado, a internet está cada vez mais rápida, as tecnologias avançam absurdamente, a informação circula com muita velocidade. Empresas precisam ser capazes de se adaptar a isso com facilidade. Tá? Eu estava numa empresa semana passada, retrasada, coisa de 2, 3 semanas atrás, e uma conversa que eu estava tendo com o pessoal é o seguinte: caramba, é interessante que no seu segmento, você, além de precisar disputar com o seu concorrente, o cliente, além de você precisar disputar, né, na conversa que a gente estava tendo, né? Falei assim, rapaz, que curioso o que você está me falando, porque o que eu estou entendendo é que você precisa disputar com o seu concorrente, o cliente. Legal. Mas além de disputar com o teu concorrente, o cliente, você também tem que disputar com o teu concorrente os teus funcionários. Porque os teus bons funcionários são objeto de interesse também da tua concorrência. Então, você tem que aprender a se adaptar a isso. Porque no passado, empresas, era comum, muito comum, na verdade, para a maior parte dos segmentos, uma empresa ver os seus colaboradores entrando como estagiários, se desenvolvendo dentro da empresa, crescendo dentro da empresa e se tornando de colaboradores, de auxiliares em supervisores, de supervisores gestores e, às vezes, chegando a altos cargos dentro da empresa e se aposentando dentro delas. Não era incomum você ver uma empresa com pessoas que tinham 40, 30, 40, 50 anos de empresa. Isso já não é tão real assim mais, por diversos motivos, né? Questões geracionais, questões de tecnologia, questões de oportunidades que se tornam cada vez mais globais, né? Universais. E isso faz com que a empresa precise, para se tornar perene, para que ela consiga crescer de maneira sustentável e alcançar o sucesso a longo prazo, ela tem que saber se adaptar a esse negócio. Ela tem que saber se adaptar. Então, aqui ela fala sobre a questão dela conseguir, né, se tornar mais resiliente e saber se adaptar a essas mudanças. Tá? E tópico 6 aqui, a norma também traz uma simplificação de requisitos aí. Coisas que antes eram colocadas de forma que você não entendia muito bem, não conectava com muita facilidade. A gente percebe que essa é uma tendência aí na revisão, que haja uma simplificação de requisitos. Simplificar o requisito não é retirá-lo ou torná-lo menos importante. Simplificar aqui é realmente colocá-lo de maneira mais fácil de entender e de forma mais fácil também de colocar em prática. Ok? Então, dito isso, pessoal, vamos fazer aqui vou fazer um comparativo, e aqui eu vou buscar ser bem rápido, tá? Porque, como a gente já falou dos principais fundamentos dessa mudança. Aqui eu vou ser bem rápido, passando os itens que já estão marcados ali com revisão, né, que a gente já conseguiu pescar, que estão marcados com revisão. Não vou me alongar muito. Depois eu compartilho com vocês, para vocês, se quiserem dar uma lida e tal, também, nessas mudanças. Então, aqui, ó, mudanças aqui da 2015, perdão, aqui da 2015 para 2026. Então, aqui a gente tem, ó, está grifado aqui o que a gente está modificando, tá? O que aqui, ó, no item inicial, que fala do contexto organizacional, o que foi de mais importante aqui, o que está de mais importante sendo discutido para a alteração, é o seguinte, ó, a necessidade de, né, a norma agora passa a falar, né, que
A organização deve determinar questões externas e internas pertinentes ou relevantes que afetem a capacidade de atingir os resultados pretendidos do seu sistema de gestão da qualidade. E aí ela coloca agora que a organização deve determinar se a mudança climática é uma questão relevante. Tá? Você nota que antes essa informação não constava no texto da norma. Antes ela falava só da necessidade de determinar questões externas e internas pertinentes para o propósito e para o direcionamento estratégico. Ok? E agora ela coloca a necessidade ela coloca aqui a questão da capacidade de atingir resultados pretendidos. Então, questões internas e externas, não só que tenham a ver com o propósito e com o direcionamento, as questões internas e externas que afetam a capacidade da empresa de chegar no ponto que ela quer chegar. Estamos no ponto A, queremos chegar no ponto B. Quais são os empecilhos que a gente tem no caminho? Quais são os empecilhos que a gente tem no nosso caminho, na nossa caminhada? Então, preciso entender as questões internas, as fraquezas, as ameaças, as forças, né, que nós temos que nos ajudam ou que nos atrapalham a chegar nesse ponto B. E aqui a questão das mudanças climáticas. Eu vi que a Beth colocou um comentário aí, no final eu vou vou rever aí os comentários todinhos, tá? Então, aqui uma principal mudança relevante aqui. A parte que fala de partes interessadas, pessoal, a gente falou de partes interessadas na semana passada. Partes interessadas são pessoas que a gente precisa se esforçar muito em entender e atender, quanto mais relevantes essas partes forem. Tá? E o que tem de mudança aqui? Primeiro, que ela incorporou aqui também a necessidade da gente avaliar se as nossas partes interessadas têm requisitos relacionados a mudanças climáticas, aquele alinhamento com ESG, aquele alinhamento com as questões ambientais e sociais também, né? Porque mudanças climáticas também impactam não só o meio ambiente, assim, mas a gente tem que entender que existe um aspecto socioambiental nas mudanças climáticas. E uma outra mudança muito importante aqui é que ela incorporou a necessidade de monitorar e revisar informações sobre as partes interessadas. Ela falava de uma forma diferente. Ela fala hoje, na verdade, sobre monitorar e analisar informação sobre partes interessadas. E agora ela fala sobre monitorar e revisar isso. Então, ela coloca um pouco mais de movimento. O que você identificou hoje pode ter mudado, pode mudar daqui a 1, 2, 3 anos. Então, você tem que estar constantemente monitorando e revisando, monitorando e revisando, monitorando e revisando essas informações. Tem que ter movimento nisso daqui. Ela fez alguns ajustes conceituais aqui na questão da necessidade de documentação dos processos. Tá? Ela não é algo que não existia e passou a existir, mas é algo que agora passa a existir com mais clareza. Aqui ela está falando que para todos os nossos processos é necessário que a gente tenha documentação para dar suporte e para evidenciar a conformidade dos nossos processos. Ela tinha isso colocado de uma maneira não muito clara, isso gera, né, na verdade, que não mudou ainda, gera algumas dificuldades de interpretação. Precisa ter procedimento, tem que ter evidência, tem que ter formulário, tem que ter isso, o que tem que ter? Bom, tem que ter toda a documentação necessária, né? Então, assim, ela passa a falar, né, que informações documentadas devem estar disponíveis na medida necessária para suportar os teus processos e para evidenciar a conformidade deles. Tá? Avançando, no item 5.1, o item que fala sobre liderança, acho que teve aqui mudanças bastante importantes aqui. Eu acho que foi um dos itens que mais mudou. Tá? Uma coisa que foi retirou-se aqui a responsabilidade de se prestar contas. Isso está sendo, né, na versão que está lá em discussão. Eu estou falando como se a norma já tivesse mudado, né? Vocês entenderam, né, gente? Me entendam. Então, aqui há uma retirada aqui do item que fala da prestação de contas pela eficácia do sistema de gestão. Isso foi retirado como um item estanque, porque isso, na verdade, já está subentendido em toda a estrutura do item de liderança e comprometimento. Agora, que a gente está falando aqui, uma outra mudança é que, ao invés de falar da alta direção, ela passa a falar de alta gerência. Então, ao invés de só trazer a responsabilidade lá para a alta direção, ela está falando assim, existe uma alta liderança, uma alta gerência, que precisa estar envolvida em exercer essa liderança para que o sistema de gestão funcione. Então, não é só a liderança, não é só a direção, mas é também a direção, mas também toda a gerência da empresa que tem que estar aqui envolvida na estruturação e no funcionamento do negócio. Ok? Uma importante mudança aqui é que quando a gente falava de política e objetivos antes, a gente falava que a política e os objetivos precisariam ser estabelecidos para o sistema de gestão. Agora ela fala que a política, a alta direção, a alta liderança, a alta gerência tem que garantir que a política e os objetivos sejam estabelecidos e estejam compatíveis com o direcionamento estratégico da organização. Tá? Então, assim, antes, política e objetivos têm que estar alinhados com
o sistema de gestão. Legal, o sistema de gestão tem que estar alinhado com o propósito e com o direcionamento estratégico, mas aí eu precisava fazer um salto de A para B e depois de B para C. Agora ele está falando claramente, política e objetivos precisam ser compatíveis com a direção estratégica da própria empresa. Não tem mais política estabelecida e alinhada com o sistema de gestão, e o sistema de gestão tem que estar alinhada com o propósito da organização. Não. A política tem que ter conexão, tem que ter alinhamento com aquilo que é a intenção da empresa, daquilo que é a estratégia de negócio da organização, da empresa. Colocou-se aqui com clareza que a alta gerência, né, a liderança da empresa tem que garantir que o sistema atinja resultados. Quando ela coloca isso daqui, pessoal, qualquer resultado pretendido pelo sistema, isso inclui objetivos, metas, quaisquer resultados que se pretenda alcançar, que você coloque lá, nossa meta é aumentar 10% o nosso resultado, nossa meta é alcançar determinado segmento de negócio, nossa meta é aumentar nossa carteira de clientes, a gente pretende reduzir o volume de perdas e não conformidades e desvios aqui dentro da nossa produção. Esse é um resultado pretendido pelo teu sistema, isso passa a ser um requisito, né? Isso passa a ser, tem que ser entendido quase como uma lei, é uma obrigação. Você tem que, como diz a norma aqui, a liderança tem que garantir que o sistema ajude a empresa a alcançar esses resultados. Ok? Isso está muito mais claro agora. Aqui, olha só. Apoiar outras funções relevantes para demonstrar sua liderança conforme se aplica às suas áreas de responsabilidade. Isso a gente já tinha. Mas antes, ela falava assim, comunicar, cadê? Onde é que está aqui? Deixa eu localizar. Segurar a integração, assegurar recursos, comunicar a importância de uma gestão eficaz e de estar conforme. Onde é que está o apoiar aqui? Acho que eu passei. Aqui, está aqui. Apoiar outros papéis pertinentes da gestão e demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade. Ela aqui, ela fala apoiando outros papéis, ela continua falando sobre isso, só que ela mudou um pouquinho só o entendimento textual desse apoio que a alta gestão, que a alta liderança precisa dar para todas as pessoas, para que todas as pessoas consigam fazer os seus papéis e contribuir com o sistema de gestão. Aí, uma outra mudança aqui, que eu apontei, que eu grifei, fala do uso da abordagem de processo. O que tinha antes aqui? Ela antes falava sobre que a alta direção precisava promover o uso da abordagem de processo. Quando eu promovo alguma coisa, eu estou incentivando pessoas a fazerem aquilo. O que ela agora fala é que a própria alta direção, a própria alta gerência, ela própria tem que usar essa abordagem de processo. A melhor maneira de eu incentivar pessoas a fazerem algo é eu mesmo começando a fazer. A melhor maneira de promover. Se eu quero promover um produto, eu posso só dizer que esse produto é bom. E assim eu vou estar, de alguma forma, influenciando pessoas a entenderem que aquele produto é bom. Mas a melhor maneira de fazer isso é eu usando o produto. Se eu uso o produto e digo, olha, eu uso esse produto e afirmo que esse produto funciona, essa é a melhor maneira de promover alguma coisa. Então, agora ela fala, olha, direção, liderança, alta liderança, gerência, vocês têm que usar essa abordagem de processos. Vocês têm que ser os primeiros a fazer isso, porque é assim que vocês conseguem liderar com mais eficácia, né? Liderar pelo exemplo pessoal. Né? Pontos aqui não grifei, tá? Não estão grifados, porque para baixo a gente fala um pouco mais também. Aqui no I foi colocado, na verdade eu deveria ter grifado isso aqui, né? Que ela fala sobre incentivo, né? O incentivar a cultura de qualidade e o comportamento ético. É uma responsabilidade que a alta gerência precisa assumir agora. Incentivar aquela cultura de qualidade e aquele comportamento ético que a gente falou. Então, a cultura da qualidade é colocar no DNA, tem que estar correndo no sangue das pessoas dentro da empresa. Então, a gente tem que estar falando de qualidade, a gente tem que estar promovendo qualidade, a gente tem que estar reforçando a importância da qualidade em todos os momentos. Isso é papel da alta liderança, né? E ela precisa, através do exemplo pessoal, demonstrar o que é um comportamento e como é importante adotar comportamento ético dentro da organização. Aí tem o alinhamento lá com a governança, tem alinhamento com compliance, isso tem alinhamento com questões éticas, enfim, que envolvem, por exemplo, questões de suborno, de práticas que não são consideradas legais, de acordo aí com a atividade que a empresa realiza. O próximo passo aqui, um próximo ponto aqui, fala sobre a política da qualidade deve ser mantida, implementada e mantida para levar em consideração o contexto e a direção estratégica da organização. Isso alinha com o que a gente falou lá em cima. A política da qualidade não é só para o sistema da qualidade, a política da qualidade é para a gestão do negócio. A política da qualidade não é só para o sistema de gestão, mas ela é para direcionar a empresa estrategicamente. Essa foi uma mudança que apareceu aqui na parte da política.
Isso muda muito o valor que a política da qualidade tem para o sistema de gestão, tem para a organização. Bom, aqui a gente fala sobre risco, tá? A grande mudança aqui, vou avançar um pouquinho aqui para mostrar a grande mudança que a gente tem na parte de riscos, tá? Antes, a parte de risco, na verdade, você tinha, hoje, na verdade, né, você tem um item que fala de abordar riscos e oportunidades, e isso é falado de maneira bastante superficial. Não tem uma exigência muito forte sobre metodologia para isso, não tem uma prescrição muito grande sobre isso. Duas principais mudanças que aconteceram. A primeira delas é que agora a norma fala que a empresa precisa estabelecer um processo. Olha o que está escrito ali, ó. Estabelecer um processo para determinar, analisar e avaliar riscos. Quando ela fala que isso tem que ter um processo, ela está dando um pouco mais de corpo e cara para aquilo que antes ela só falava assim, olha, riscos existem, seria interessante vocês abordarem esses riscos, mas façam como vocês quiserem. Vocês não precisam ter nada muito formal, processos, metodologia, nada disso. Só considerem, entendam que existem riscos e promovam isso da melhor maneira possível. Agora ela já fala que a gente tem que ter processo, tá? Processo para determinar riscos. Então, cria-se um pouco mais de formalidade e dá-se um pouco mais de peso à questão. Outra mudança importantíssima é que agora o item não fala sobre riscos e oportunidades no mesmo bloco. Criou-se um item novo, que é o 613. Agora a parte de oportunidade ganhou um item só para oportunidades, ganharam um item só para tratar deles aqui. Então, da mesma maneira que eu tenho que ter um processo para identificar, analisar, né, e abordar os riscos, eu vou precisar ter um processo também para abordar as oportunidades. Quando a gente separa, a gente tem mais holofote sobre esse assunto, oportunidade. E quando a gente diz que tem que ter um processo, isso dá corpo para um negócio que era só uma fumaça, só uma ideia, só um incentivo a identificar riscos. Tá? Era muito comum empresas fazerem isso com pouquíssima ou nenhuma formalidade, e era muito comum também empresas fazerem isso abordando risco e esquecendo por completo as oportunidades. Agora não vai dar mais para fazer isso. Tá? Agora isso vai precisar estar muito latente, muito aparente dentro do sistema. Aqui no 6.2, uma mudança interessante e importante, que, na minha opinião, não é muito boa, mas, enfim, é uma mudança que a gente vai ter que passar a lidar com ela aqui. A mensurabilidade, uma delas, né? A mensurabilidade dos objetivos deixa de ser, quer dizer, não é que deixe de ser, tá? Isso é importante também a gente falar. Hoje, na norma de 2015, objetivos precisam ser mensuráveis. Se um objetivo não é mensurável, eu não posso considerá-lo, tratá-lo como objetivo. O que a norma diz para mim agora é que eu tenho que mensurar todos os meus objetivos sempre que essa mensuração for praticável. Se eu tiver um objetivo que não seja mensurável, porque é impossível mensurar, porque é uma coisa, talvez, algo mais subjetivo, menos palpável e menos traduzível em números, isso não impede que eu mantenha aquele objetivo no meu sistema. Tá? Então, isso não significa que eu não deva mensurar. Sempre que praticável a mensuração, ela tem que continuar sendo feita, mas abre-se um espaço para exceções. Tá? Essa foi a principal mudança aqui, e aí alguns outros ajustes aqui que foram feitos, mas esse daqui é o ponto principal em objetivos. Aqui dentro da parte de planejamento de mudanças, conecta com aquilo que a gente falou lá atrás, a questão da adaptabilidade e resiliência. Aqui a norma falou um pouco mais, trouxe um pouco mais de peso também para a gestão de mudanças, para o planejamento de mudanças, tá? Então, aqui uma coisa importante que ela está falando aqui, ó, é que, por exemplo, agora quando a gente tem mudanças, é necessário que a gente faça, né, determine como que a gente vai avaliar a eficácia das mudanças, né, como é que vai acompanhar se aquela mudança foi ou não eficaz, se ela surtiu o efeito que a gente pretendia que ela surtisse, né, e como que a gente vai revisar os resultados da mudança, ou seja, a mudança ela tem que ser agora planejada, executada de acordo com o planejamento, e eu preciso me certificar de que após a mudança eu verifique se os resultados foram positivos ou não, se foram eficazes ou não, enfim, eu preciso fazer toda uma review, uma revisão de tudo aquilo que aconteceu com base na mudança que foi planejada e executada. O item de mudanças hoje, ele é muito superficial. Agora, ele também ganha um pouco mais de conclusões e um pouco mais um pouco mais de peso, um pouco mais de formalidade, e exige que a gente vá até a gente dê alguns passos adicionais quando a gente entende que uma mudança, em tese, chegou ao fim. Tá? Então, tem aí os próximos capítulos, né, de uma mudança precisam ser considerados. Ok? Então, avaliar a eficácia e revisar os resultados de qualquer mudança que se faça em tecnologia dentro da empresa, na estrutura organizacional, a empresa mudou um escopo,
a empresa mudou algum aspecto de estratégia, a empresa mudou algum processo significativo, eu preciso rodar todo o PDCA em cima da mudança, tá? Essas foram as principais alterações aqui, são as principais alterações que estão sendo estudadas aqui. Na parte de infraestrutura, o que foi acrescentado aqui, ó? Que agora na parte de infraestrutura, a gente tem que levar em consideração a infraestrutura para o trabalho remoto e para o trabalho híbrido, o que não era antes abordado. Então, ela incluiu, olha, quando você analisar a infraestrutura que você precisa ter e manter, lembra que se você faz trabalho remoto e trabalho híbrido, esse trabalho remoto e trabalho híbrido também precisa de infraestrutura, e você precisa determinar quais são e tem que prover essa infraestrutura para o seu sistema funcionar. Senão, o sistema não funciona, a empresa não funciona, e os processos não funcionam. Isso foi ou está sendo aqui acrescentado. Na parte de ambiente, tá? Falava-se antes do ambiente, fala-se hoje do ambiente social, psicológico e físico, continuamos falando deles, né? O ambiente de trabalho precisa ser socialmente, psicologicamente e fisicamente apropriado para aquilo que a gente está fazendo. Agora acrescentou-se também que o ambiente de trabalho tem que ser tecnologicamente e culturalmente apropriado. Acrescentou-se tecnologia e cultura como aspectos importantes do ambiente de trabalho. Ora, se eu quero fazer qualidade, socialmente, eu preciso ter um ambiente legal para isso, psicologicamente, um ambiente estressante é um ambiente contraprodutivo, contraproducente para a qualidade, fisicamente, se eu quero fazer boa qualidade, eu preciso de um ambiente fisicamente adaptado para aquilo, mas eu também preciso de um ambiente que seja tecnologicamente preparado e ele tem que ser um ambiente culturalmente desenvolvido, tá? Então, é aquela coisa que a gente falou lá atrás, a parte da tecnologia e cultura, incorporados aqui como elementos que vão precisar ser abordados de algum modo. Tá? Um acréscimo legal também aqui na parte de satisfação do cliente é que agora a norma está falando assim, olha, você tem alguns pontos aí que você pode também usar como fonte de avaliação da satisfação do cliente, que são as mídias sociais e algumas plataformas digitais, como, por exemplo, um Reclame Aqui. Não deixa de olhar para o Reclame Aqui e buscar informações sobre satisfação do cliente que estão lá, né? Ou se você tem aí, dependendo do que você usa, né, da atividade que você desempenha, com que você trabalha, feedback do teu cliente dentro das mídias sociais não deveria ser desconsiderado, né? Pode e deve ser usado, né, sempre que possível. Então, acrescentou-se aqui fontes aí para a gente avaliar a satisfação do nosso cliente, tá? Mais uma vez aí, falando sobre tecnologia, o uso dessa tecnologia. Na parte de programa de auditoria, tem mudanças aqui, mas são mudanças mais textuais, né? Organizou-se melhor a ideia, né, da estrutura do programa de auditoria, não muda essencialmente como a coisa vai acontecer, só organizou melhor as ideias, né, da parte de auditoria interna, tanto no programa quanto na execução. E, por fim, aqui também na parte de melhoria contínua, né, acrescentou-se também alguns ajustes aqui que falam sobre mais alguns ajustes textuais, mas a principal mudança aqui, né, foi essa parte que fala aqui da abordagem de necessidades e expectativas futuras, né? Porque a sustentabilidade tem relação com isso, né? Você olhar o hoje, fazer o que tem que ser feito para atender as necessidades do hoje e se preparar para atender as necessidades e expectativas projetadas para o futuro. Quando a gente fala aqui de melhoria, agora a norma fala, olha, tá, aborda o que você precisa abordar também para atender o seu hoje, mas olha para frente e vê como é que as coisas estão evoluindo para você se preparar para atender as necessidades das próximas gerações, das necessidades que podem e devem ser futuramente. Claro, é um trabalho de futurologia, isso é trabalho de planejamento. Quando a gente constrói um negócio, uma empresa, uma organização, a gente tem que estar olhando para frente, tem que estar projetando para frente, a gente tem que ter visão de futuro. Então, aqui a norma fala sobre melhorias precisam ser implementadas olhando essa projeção, tendo esse olhar de visão de futuro. Ok? Bom, pessoal, fechamos aqui. Esse foi o último item, o último tópico aqui de mudanças. Lembrando que, de agora até a versão final, alguns ajustes muitos, na verdade, ajustes podem ser feitos. Muitos não, mas alguns. Coisas podem ser acrescentadas, outras podem ser retiradas, e algumas que foram já escritas podem ainda passar por melhorias. Mas, fundamentalmente, principiologicamente, esses devem ser os direcionamentos. A revisão deve seguir nesse sentido que a gente colocou aqui, né? daqueles 6 tópicos iniciais lá, né? Fundamentalmente deve ter esse alinhamento que está aqui.
certo? Bom, pessoal, comentários que foram colocados aqui, acho que é só a Beth que fez um comentário falando aqui que na empresa lá já são consideradas as mudanças climáticas, né, na PEC, né, que é o Plano Estratégico da Qualidade desse ano. Na verdade, eu como consultor, muitos desses assuntos aqui, na verdade, eu já oriento que as empresas pratiquem, né? A gente, quando conversa, muita coisa assim, gente, vamos fazer. Né? A gente já tem trabalhado muita coisa. A empresa da Beth tem muito do que está aqui, a empresa da Beth já faz. Ela só vai aprimorar isso daí. E quem não faz, já fica de olho, fica ligado, fica esperto. João, levantou a mão. Fala, João. Eu vou falar que é melhor, porque eu dou contexto geral, né? Fica, acho que mais claro. Esse foco ESG, especificamente, eu faço uma relação das partes interessadas da semana passada, né? E aí o meu... Desculpa. Com as partes interessadas. Não, você falou inicialmente em relação ao quê? O ESG. Ah, sim, perfeito, ótimo. Né? Eu faço o contexto com as partes interessadas da semana passada, que a gente conversou. Qual é o impacto que eu vou ter social no meu entorno, por exemplo, trazendo a questão aí que a gente falou do ruído, mas não vou focar no ruído, não. Especificamente, assim, eu preciso considerar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porque, assim, é uma métrica das Nações Unidas para ações governamentais, que é a referência que eu tenho como sociedade que eu posso apoiar o governo. É essa linha quando a gente fala da sustentabilidade e o alinhamento? Está fechado. Na questão aqui, quando a gente fala da sustentabilidade, é o desenvolvimento da empresa no ambiente de negócio dela. Né? Quando a gente fala aqui de sustentabilidade, é fazer com que a empresa consiga ser governada, ser conduzida de maneira que ela desenvolva o trabalho que ela precisa fazer, desenvolva o seu negócio hoje, sem comprometer a sua capacidade de existir amanhã. Né? E isso, assim, entender todas as forças, todos os aspectos que podem comprometer essa perenidade. Assim, por exemplo, quando a gente fala de governança, por exemplo, no ESG, isso passa pelo pensamento, assim, uma empresa madura é entender que numa empresa familiar, em algum momento, ela precisa fazer uma sucessão, né? Vai precisar fazer a sucessão empresarial. Uma empresa que não pensa nisso hoje, que não tem essa preocupação, ela está fadada se não a morte, ela está fadada em algum momento passar por uma crise institucional muito grande. Porque empresas familiares, pessoas falecem. E o que acontece com a organização quando o fundador falecer? Se a gente não abordar isso, vai chegar um momento em que a gente vai ter que abordar isso. Então, a sustentabilidade passa pelo fato de que empresas dependem dos seus fornecedores e empresas perenes que constroem parcerias inteligentes com fornecedores estratégicos. Porque se eu sufoco o meu fornecedor e eu mato meu fornecedor, eu mato minha cadeia produtiva. Empresas inteligentes entendem que recursos naturais são finitos. Então, para que ela se sustente, ela precisa usar o recurso dela hoje, entendendo que talvez esse recurso daqui a 50 anos não exista mais. E aí, o que ela vai fazer? Na verdade, ela vai causar 3 grandes problemas com isso. Primeiro, que ela vai comprometer o meio ambiente, destruindo o meio ambiente, né? Pensando no meio ambiente natural, eu estou destruindo aquilo porque eu estou consumindo recurso, primeiro. Segundo, socialmente eu estou causando mal a pessoas que dependem daquele ambiente, então estamos falando do social, da responsabilidade socioambiental, e ela está causando, na verdade, ela está cavando a própria cova, porque se ela depende daquele recurso e ela entende que usando aquele recurso de maneira desenfreada, ela vai estar retirando ou diminuindo significativamente aquele recurso que talvez daqui a 50 anos não mais exista, ela está tirando o sustento dela própria. Do que ela vai viver daqui a 50 anos quando aquele recurso não mais existir? Então, pensando nesses 3 aspectos, precisamos usar esse recurso de forma inteligente, precisamos melhorar a forma de usar esse recurso, precisamos pensar em usar outros recursos menos agressivos para evitar impactos socioambientais, precisamos pensar em alternativas materiais que possamos utilizar para que no futuro a gente possa continuar fazendo o que a gente faz hoje. Tá? Então, a sustentabilidade tem pilares. Né? A inteligência de negócio aqui, acho que entender isso daqui é dizer, olha, a gente não pode... empresas precisam existir. Né? Elas existem, a gente precisa de empresas. Né? A sociedade precisa de empresas pujantes, precisa de empresas prósperas, ricas e que gerem riqueza. Mas aí o equilíbrio, a sustentabilidade precisa trabalhar com equilíbrio. Eu não posso matar a empresa.
em detrimento do meio ambiente, mas eu também não posso matar o meio ambiente para promover a empresa. Se não tem equilíbrio, os dois morrem, ninguém ganha. A ideia do pensamento sustentável é essa. Só mais uma, Perfeito. por causa do horário. A gestão de risco, basicamente, você trouxe bastante coisa com relação a gente formalizar o processo de análise de risco, né, das oportunidades de modo geral. Basicamente, é seguir a 31.000, né? A série, por exemplo, que é uma referência de gestão, como você trouxe aí na fala final, a questão, vou colocar entre aspas, né, o risco psicossocial, que a gente tem as séries da 45 e tal, que eu consigo abordar também para ter uma referência, porque ela sempre vai juntar, e o ideal é que eu siga séries ISO para fazer essas padronizações aí do que são as necessidades dos meus processos, né? Porque senão eu não vou conseguir definir uma governança. E aí a gente volta para o primeiro, sustentabilidade, alinhado aí, por exemplo, ao pilar da governança. Sim. Quem aplica a ISO 31000 para atender esse item está coberto. Não, eu preciso usar 31000? Não necessariamente. Eu posso usar outras ferramentas, talvez mais simples. O que eu não posso hoje, não posso mais não ter ferramenta nenhuma. Hoje, a norma permite que eu não tenha ferramenta e não tenha processo para isso. Eu posso só trabalhar com isso de forma subjetiva. Eu vou precisar passar a ter alguma ferramenta para trabalhar, que pode ser a ISO 31000 ou pode ser alguma coisa mais simples, mais simplificada. Mas a ISO 31000 obviamente, cobre completamente essa necessidade aí. Eu sempre sugiro, né, em todas as oportunidades que eu tenho, se a gente está falando de gestão e de ISO, que eu me baseie nas diretrizes de todas as séries, porque aí eu tenho uma linguagem comum de raciocínio para tudo. Obviamente, considerando aí o último pilar que você trouxe, que é a simplificação dos requisitos. Eu posso seguir muita coisa da 31 de forma simples para demonstrar minha gestão de risco, né? Até mesmo porque eu preciso avaliar qual é o nível da ISO 31000 que eu quero chegar, que seja, e que agregue um valor para o meu negócio, né? Porque aí vai várias vertentes, né? Sim, obrigado, sim. Não sou obrigado a cumpri-la, mas é óbvio que a melhor prática é incorporá-la assim, que é uma norma muito bacana de se entender e de se colocar em prática. É isso aí. E essa intercambialidade é o que, na verdade, a organização está buscando fazer cada vez mais. Pegar as normas e fazer com que elas conversem com facilidade. De modo que você consiga, assim, atender às normas sem precisar fazer puxadinho, né? Porque elas conversam entre si, gerando essa integração, né? Cada vez mais é o que a gente percebe que eles estão fazendo nas revisões. Tá? Bom, pessoal, passou um pouquinho aqui porque o assunto era extenso. Obrigado aí pela presença e pela participação, obrigado aí pelos comentários, João, obrigado por quem comentou. Gente, obrigado, desejo que todos vocês tenham, que todos nós tenhamos um dia mais que abençoado, um dia próspero, um dia de produção, né? Produtividade, organização, de resultado, que a gente consiga hoje fazer uma nessa quinta-feira, e tudo aquilo que a gente planejou fazer. Quinta, sexta, final da semaninha, esse finalzinho da semana. Gente, grande abraço aí para vocês. Excelente dia, excelente finalzinho de semana. Deus abençoe a todos nós.